Boa tarde. São 6 horas em ponto. Então eu vou ter o prazer de receber aqui, nessa tarde, aliás, nesse início de noite, uma série de pessoas que são muito queridas. Amigos queridos. Né? Primeira pessoa a entrar, e é uma pessoa importante demais na minha existência. E essa pessoa sabe disso. E lá vamos nós, como ela disse bem. Tá? Obrigada, Débora, por ter entrado. Obrigada por vocês estarem entrando. Porque esse momento para mim é de muita emoção. O que eu estava falando para os amigos é que o que essa pandemia fez particularmente comigo eu tenho que aprender coisas que eu nunca pensei que eu teria que aprender. Por exemplo, lidar com o Instagram, fazer live. Eu posso até ser gostosamente convidada. E hoje, o tema que nós vamos discutir, ou melhor, conversar, é alfabetização socioemocional, conflito e lugar de fala. E o nosso palestrante, né, com quem vamos conversar hoje, é o Rinaldo Almeida. Tratamos agora algumas palavrinhas da nossa gerente. Pode falar, Rejane. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse momento muito especial. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e a todos que estão aqui presentes, acompanhando conosco esse momento tão bacana. Nessa noite maravilhosa, a gente está aqui com a presença de Elizabeth Martini, que está convidando o professor Rinaldo Almeida para conversar um pouco conosco de um assunto muito especial, muito delicado e que ele vai trazer com maestria. Então, eu gostaria de convidar a todos para ficar por aqui, para compartilhar conosco desse momento tão gostoso, tão especial, e aproveitar um pouquinho desse momento faz parte, né, do esquenta da nossa semana de alfabetização. Então, Beth, muito obrigada por me convidar. Prossiga aí com o nosso combinado para a gente trazer aí o professor Rinaldo, que vai trazer uma contribuição muito importante para a nossa semana de alfabetização. Obrigada. Pelo apoio, pela força que você está dando para a gente. Boa noite, meu querido amigo Rinaldo Almeida. Boa noite, minha querida. Posso dizer uma palavrinha a seu respeito? Ou melhor, na casa, eu sou convidado. Eu quero falar uma palavrinha a nosso respeito, quero falar de nós dois. Gente, essa live vai começar com uma pessoa que é querida demais minha, porque quando nós nos encontramos, a gente não sabia se eu era professora, se ele era fiscal do trabalho, a gente não sabia nada disso, né, Rinaldo? A gente só queria cantar. Depois nós ficamos 1 ano num grupo, os estudantinhos cantando em Santa Teresa. Acho que a Simone até foi também na nossa festa lá. E aí, depois a gente vai descobrindo coisas maravilhosas das pessoas. Eu fui descobrir do Rinaldo, além de saber que ele era fiscal do trabalho e está por aí numa luta que é daquelas, que ele é um voluntário em escola nossa da Segunda CRE, fazendo um trabalho todo especial pelo projeto Girassol, que ele vai poder explicar para nós a partir de agora. Então, além de ser um amigo querido de mais de 10 anos, além da gente cantar junto há tanto tempo, agora eu tenho a felicidade de estar aqui compartilhando o Rinaldo com vocês. Rinaldo, a casa é sua. Seja muito bem-vindo. Boa noite, todo mundo mandando. Boa noite, Rinaldo, seja bem-vindo. Obrigado, pode falar, obrigado, meu caro. Agradeço aí a oportunidade. Agradeço também ao contato
eu tive com a Marcela nessa semana que passou, e para mim é uma alegria poder estar junto a professores. Minha mãe era professora, o meu pai é professor titular da medicina da UFMG, a minha avó paterna foi diretora de escola pública, professora a vida inteira. Meu avô materno tem uma escola pública em Matosinhos, em Minas Gerais, que tem o nome dele. Então, nesse momento aqui, eu sei que onde eles estiverem, aqueles que não estão mais vivos, estão, de certa forma, orgulhosos de eu estar aqui representando essa família. Muito foi bacana, obrigada. você já lembrou aí do projeto Girassol. Rapidamente vou me apresentar e depois falar um pouquinho, mas eu acho que bacana é a troca, né? Eu sempre falo com professores, eu falo num lugar de muita humildade, porque eu sei que as pessoas que estão nessa profissão, principalmente nas escolas públicas, têm uma bagagem, uma vocação, uma dedicação. Mas a verdade é essa. Eu fiz concurso público ainda no século passado, final do século passado, como auditor fiscal do trabalho, e logo no início tive o privilégio de fazer um curso pelo governo nas Nações Unidas, lá na Itália, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, sobre mediação. O Ministério do Trabalho, ele hoje não existe como ministério, mas ele está lá dentro do Ministério da Economia e ele tem toda uma vocação de diálogo social entre trabalhadores e empregadores, né? Mesmo na minha função, e eu fui coordenador nacional há muitos anos, trabalhei em operações de trabalho escravo, trabalhei em operações de combate ao trabalho infantil, a gente sempre faz uma coisa que quando você começou a falar aí do EJA, né, e a escola pública tem uma coisa de olhar para os invisíveis, né, olhar para os excluídos. E nessa atuação do Ministério do Trabalho, a gente sempre teve essa percepção da importância do combate, que é um cargo típico do fiscal, mas também o espaço de um diálogo, né? Saber que existe toda uma cultura envolvida ali, então o combate e a mediação e o diálogo sempre andaram juntos. Acabou que com esse processo, a própria OIT pediu que eu fosse falar um pouco disso em alguns outros países, então tive a oportunidade de estar no Haiti falando sobre isso, estar no Nepal, mas mais recentemente, há uns 3 ou 4 anos, eu falei, eu quero fazer alguma coisa nas escolas públicas. Então, há 4 anos eu cheguei ao projeto Girassol com um amigo, o Lúcio, e aí eu agradeço aqui a coordenadora do projeto Girassol, Solange, que há 20 anos atua junto com o projeto Girassol, oferecendo atendimento psicológico individual para as crianças de várias escolas. Atualmente ela está no Tieto Agostinho Neto, e aí eu saúdo a Marta, diretora, grande parceira. Ela está também no Guararapes Cândido, onde eu também atuo, e saúdo aí a diretora Célia. E ela também está no Abílio Borges, que aí já é uma escola de Fundamental 2, que a gente tem fala de alfabetização, mas que a gente está lá também, e eu queria saudar também a Isabel, e saudando essas diretoras, eu saúdo todos os professores que estão lá dentro, porque a gente que está de fora, às vezes, ouve tanta gente falando mal da escola pública, e eu posso dizer, pelo menos, da minha experiência. Essas 3 escolas são escolas que eu vejo uma dedicação, com todos os problemas que a gente tem, né? Mas, assim, para não me alongar muito, Beth, o que eu faço é isso. Eu faço rodas de conversa de mediação sistêmica. Então, eu não faço o que o Girassol faz, porque o Girassol faz um atendimento individual com aquelas crianças que a professora ou que a diretora identifica. O meu trabalho é um trabalho sempre coletivo, né? E aí, rapidamente, explicar o que é uma mediação escolar sistêmica. O primeiro ponto de partida é que o olhar do mediador, ele é um olhar que tenta buscar um lugar de não julgamento. Né? Por quê? Porque a tendência, muitas vezes, quando tem aquela criança que bate, aquela criança que respeita a professora, a tendência é a gente, muitas vezes, olhar ali e fazer uma crítica, às vezes é um pai, às vezes, porque fulano faz isso, né, não tem uma orientação.
E ainda que isso seja verdade, o que a gente vê na mediação é que esse olhar mais amplo, ele evita falar só do agressor e uma vítima. Às vezes, na própria sala, você vai ter uma roda lá de conversa com todas as crianças. Então, quando tem uma agressão muito forte, a gente não faz uma conversa de mediação tradicional com aquele que bateu e que o apanhou. A gente faz uma roda de conversas com toda a turma, sem falar daquela agressão, mas falando no sentido geral de quais são as situações de convivência, de respeito, para esse olhar mais amplo, né? Então, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisinha, aproveitando já o esquenta. E olha, quem quiser, por favor, hein, aproveite para perguntar. Né? Nós estávamos conversando, né, sobre o que é isso, é até a temática do nosso encontro, alfabetização socioemocional. E aí eu queria saber de você, eu acho que quem entrou aí, nós já temos um público, queremos saber como é que você entende, o que você entende por educação socioemocional. Obrigado. Obrigado por me cortar, viu, Beth? Se deixar, eu saio falando aqui. Eu faço um trabalho que é de mediação sistêmica, com base numa psicologia sistêmica desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que é muitas vezes conhecido pelo aspecto mais terapêutico das constelações familiares, mas ele tem toda mais de 100 livros publicados, onde ele tenta identificar quais são os princípios que regulam os relacionamentos, partindo exatamente desse olhar socioemocional, né? Então, quando vocês me falaram, você quer falar sobre alfabetização socioemocional? Eu falei, puxa vida, mas o que a psicologia sistêmica propõe é algo que, sem ter entrado nesse debate mais acadêmico aí, né, de vocês, na área da educação, eu acho que estamos falando de algo muito parecido, né? Justamente porque a primeira ordem para que as pessoas, numa escola, por exemplo, elas se alfabetizem, na minha opinião, elas se sentirem vistas, né? Por quê? Porque elas estão ali da família delas, é uma família que, para elas, uma criança, é a referência de tudo, né? É a origem delas. E, de repente, elas chegam numa escola onde convivem com uma turma que tem 30 alunos, são 30 famílias diferentes, com 30 valores diferentes, né? Então, se você tem aquela criança que, por exemplo, não consegue aprender, o que essa abordagem da mediação sistêmica tem utilizado e tem tido alguns bons resultados? A primeira coisa, e aí eu acho que talvez, Beto, eu gostaria de falar de um caso concreto, né? Para a gente não ficar na teoria, né? Lá no CIEP, a própria diretora, uma vez, no início de ano, quando eu perguntei que turma você gostaria que eu trabalhasse, ela falou, olha, nós temos uma turminha lá, justamente das crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que já repetiram o ano, porque, né, estão ali naquele ano que começa a ter uma retenção. E ali não tem muita violência, que é a situação mais típica do trabalho, mas é uma questão da autoestima das crianças, né? E aí, essa abordagem sistêmica, primeira vez, ela não olha para a criança como um indivíduo sozinho. Ela olha para essa criança respeitando e honrando a origem dela, né? Ela vem de uma comunidade, ela vem de um local que é a potencialidade dela. O pior que seja a situação, a gente tem que olhar com muito respeito para essa origem de onde ela vem. E na constelação familiar, nessa abordagem,
o sistema mais importante que todos nós temos, qual é? A família de onde a gente veio. Então, a gente, de alguma maneira, quando coloca as crianças em roda, a gente, simbolicamente, traz para essa sala de aula, especialmente para essa criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, simbolicamente, o pai e a mãe dela. A gente pede que elas façam um desenho do seu pai e da sua mãe, a gente fixa esse desenho na parede. E eu entendo que essa alfabetização socioemocional, ela tem uma grande possibilidade de avançar justamente quando a gente olha sem julgamento para a família e para a origem daquelas crianças. Né? E é interessante porque, às vezes, a gente sabe que as famílias têm problemas. A própria criança, às vezes, levanta a mão lá, mas eu não gosto do meu pai, porque ele bate na minha mãe, ele bate em mim também. E aí eu acolho um pouco essa tristeza e eu digo para ele, olha, eu entendo que seu pai não tem direito de fazer isso. Isso não está certo. Mas eu vou dizer para você que não cabe a mim aqui fazer um julgamento desse seu pai. Você quer saber mais de uma coisa? Esse pai, ele tem um lugar no meu coração. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Então, a história dele com a sua mãe, eles vão resolver isso lá na casa de vocês. Mas a gente está aqui para aprender e seus pais têm um lugar no meu coração. E é impressionante como as crianças, mesmo essas que a princípio falam isso, elas mudam o olhar para a fala da gente como um educador. Genial. Sabe o que eu ia te falar? Um monte de gente está entrando e tem algumas pessoas que se colocaram aí. A Márcia Florencio falou assim, entusiasta do trabalho do Rinaldo e da educação pública, tá? Não podia deixar de sinalizar. Obrigada, Márcia, tá? A Adriana Madaliano adora esse trabalho, é fã do trabalho de constelações. A Valéria Querido, a primeira coisa que ocorreu a ela foi dizer, tem que incluir as famílias, tá? E a Ana colocou assim, cada um tem a sua história e tem que ser respeitada. Tem aqui uma pergunta da Solange Braga que eu vou deixar para daqui a pouco, eu não vou esquecer, Solange. E tem outra pergunta para você. Você está meio... Eu acho que você já está falando. Né? Quem quiser perguntar, pergunte, hein, gente? Eu não estou esquecendo, não, eu estou olhando. Né? A pergunta é, então, diante disso tudo que você falou até agora, qual é a importância da oralidade? Esse exercício de oralidade para a alfabetização, não só da criança, crianças, jovens e adultos. Por que a oralidade é tão importante na alfabetização? Olha, Beth, a gente ouve hoje muito esse termo. Primeiro, eu queria agradecer as presenças que você falou. Márcia Florencio é uma amiga muito querida, foi presença nos nossos sambas, em alguns deles, e também tem todo um trabalho junto a ONGs e junto ao processo educativo, ao movimento de raça. Então, é uma alegria ter ela aqui com a gente. Né? Quando você fala da oralidade, eu me remeto a essa grande conquista que a gente vê no movimento de mulheres, do lugar de fala. Né? Me remete para a gente dar espaço para aquelas pessoas que até então não tinham espaço para falar, não tinham espaço para se expressar, não eram vistas e muitas vezes não eram percebidas na sua potencialidade. Então, assim, eu fico vendo, eu trabalho nas escolas com as crianças pequenas, né? E aí a gente coloca elas em roda, e a gente sabe que sempre tem aquelas crianças
que querem muito falar, que querem falar e falar sem parar. Então, a gente tem algumas dinâmicas para que essa oralidade seja um espaço não só daquelas que se colocam muito, mas especialmente daquelas que colocam menos. Então, a gente, nessa roda, primeiro a gente costuma fazer uma roda dos mais velhos para os mais novos, para mostrar que todos têm o seu lugar de fala e o seu lugar de força. Às vezes, aquele mais velho, que é o repetente, que é o que dá trabalho, eles estão ali ao meu lado, do meu lado esquerdo. E eu dou uma responsabilidade para eles, no sentido de eles estarem ali ajudando os mais novos. E eles são os primeiros a se apresentarem. Algumas vezes, eu peço para aqueles que quiserem se apresentar na roda, dizendo, eu sou a Maria, e o meu pai é o João, e a minha mãe é a Bernadette. Por quê? Porque, se eles se sentirem bem, cada um deles nessa roda vai ter esse momento de falar e todos ouvirem. Muitas vezes, nessa roda, a gente pede que aquela criança, justamente que às vezes é a mais calada, ou aquela que tem alguma dificuldade de aprendizagem, que a professora nos diz, a gente pede que ela ande pela roda sem falar nada, olhando nos olhos de cada um desses amigos. E em algum momento ela pare na frente de um deles e ela diga para ele, eu vejo, para essa criança que está ali ao lado, eu vejo você. E aí a gente pede que a criança também diga para ela, eu também vejo você. Aí ela anda mais um pouquinho na roda e aí a gente pede para uma criança na roda dizer para ela, você é um de nós. São frases que, de alguma maneira, aquela criança que está andando ali pela roda, ela representa todos. E quando os outros dizem isso para ela, ela também está dizendo para outros, eu vejo você do jeito que você é, diferente de mim, e está tudo certo. Então, eu acho que esse lugar de fala tem muito a ver, para mim, com abrir espaço num processo de alfabetização socioemocional para que todas as crianças, em particular aquelas que estão com dificuldade de se alfabetizar, que elas se sintam vistas, em primeiro lugar, pelos seus colegas de sala, e também na sua família, que elas sejam vistas pelos professores, por nós educadores, como as crianças tendo dentro de um ambiente que tem um pai, tem uma mãe, e que aquilo ali, quando a gente traz para dentro da sala de aula os desenhos dos pais, a gente traz como um apoio para a professora. O nosso olhar é um olhar de todo o tempo estar ao lado da professora, de reconhecer que essa professora está ali na sala de aula, com 30 alunos, às vezes mais, com 30 sistemas de valores distintos, e muitas vezes sozinha, lidando com os conflitos desses sistemas todos. Então, quando a gente bota cada criança tem o desenho do seu pai, da sua mãe, na parede da sala, às vezes com nome, com coração, é uma forma de mostrar para as crianças que os pais simbolicamente estão ali e que eles estão ali ao lado da professora no processo de aprendizagem. É o que me ocorre reagir, Beth, com a sua pergunta. E as perguntas que estão vindo aí, eu acho bacana também você ir trazendo, que a gente vai reagindo a partir delas, né? Fica à vontade. Isso. Fica à vontade. Posso falar que o pessoal está aqui conversando, a gente está conversando enquanto você está falando, né? Olha só, teve gente que já colocou aqui para gente. Respeitar as famílias é fundamental. Respeitar a família é respeitar a criança. Foi a Mônica Menezes, que é da sala de leitura da Benedito Ottoni. Obrigada aí, Mônica. Tá? A Niele colocou, a criança tem que ser a protagonista nesse processo. É isso aí, Niele, muito obrigada. A Ana colocou um negócio interessante também. Muitas vezes o único lugar de fala dessas crianças é a escola. E o único lugar onde há oportunidade, onde há oportunidade de ser ouvida e vista.
Mas aí, por isso que eu acho que é legal esse trabalho que você propõe com as famílias, né? Porque o lugar de fala não pode ser só dentro da escola, né? Queria ouvir você. Tenho até uma outra perguntinha sobre isso, né? Esse lugar de fala, ele é uma coisa que a gente só pode pensar em termos de escola, ou seja, como pensar isso de uma maneira mais ampla para que a gente possa ocupar o nosso lugar no mundo? Em primeiro lugar, reconhecendo o enorme desafio dos professores, né? Que são cobrados de todo mundo, eles são cobrados para que as crianças elas não tenham evasão, para que elas passem de ano, dependendo da idade, para que elas aprendam. É um número grande, o Estado muitas vezes não dá esse apoio necessário. E aí eu fico também buscando qual seria o lugar de força e o lugar de fala que dá força para um professor, né? E aí, pelo amor de Deus, sem querer ensinar o Padre Nosso para as madres superiores, né? Mas o que eu falo é o que a gente observa nessa perspectiva da psicologia sistêmica. Muitas vezes, quando a gente vê aquela criança que não aprende, a gente, enquanto professora, estudou anos, 20 anos, né, se capacita a cada ano, não para nunca, e se depara com uma situação onde tudo aquilo que ela aprendeu não está fazendo efeito com aquela criança, né? E é natural que venha uma angústia enorme. E muitas vezes vem um sentimento de que também eu preciso salvar essa criança. E esse é um lugar perigoso para a professora, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, a própria criança, às vezes, se coloca nesse lugar assim, ô mãe, né? Se coloca como se a professora fosse ocupar um espaço ali que ela não tem ali na casa dela, né? E o que essa abordagem sistêmica mostra é que cada uma dessas crianças, elas vêm de uma família e essa família tem os valores de dentro da casa dela. E esses são os valores certos daquela família. Agora, essa criança entrou dentro da escola, aí passam a existir valores da escola. Entrou na sala de aula, passam a existir os valores da professora, alinhados, claro, com os valores da direção e da escola. Sim. O importante aí, eu acho, é um grande desafio para todos nós, enquanto educadores, a gente olhar para esses valores distintos sem perceber, sem uma crítica aos valores de casa, né? São os valores que essa criança tem, né? E, bem ou mal, são os melhores pais que aquela criança tem, porque são os únicos que ela tem. Então, é um grande desafio para a gente, enquanto educador, ter esse olhar sem julgamento para os pais. Mas eu digo também uma coisa, sempre que eu trabalho na escola, eu faço reuniões com as famílias, com as mães em particular. E aí eu mostro para elas toda essa abordagem de desenhos que a gente faz, trazendo elas simbolicamente para dentro da sala, mas eu também peço para elas a mesma coisa que eu peço para as crianças. Para assim, olha só, enquanto a sua filha ou seu filho estiver nessa escola, essa é a melhor escola do mundo para sua filha, porque é a escola que ela tem. Então, não fale mal dessa escola, né? Cada um de nós, famílias, professores, diretores, cada um de nós está dando o seu melhor, né? E quando a criança percebe que existe uma aliança entre as famílias com as professoras, onde ninguém quer mudar o outro, cada uma está ali dando esse protagonismo para as crianças, como foi comentado aí, a criança se sente como? Ela se sente fortalecida, né? E o que acontece se a criança percebe que a professora está ali fazendo um olhar crítico aos pais? É aquela coisa, sabe, Beth? Eu falo mal do meu pai, mas ninguém pode falar. Só eu posso falar. Então, É verdade. se a criança, ainda que a professora não fale,
Mas se a criança percebe que a gente tem um olhar crítico a essa família, o que acontece com essa criança? Essa criança pode, às vezes, por uma lealdade até inconsciente, e fechar esse aprendizado, né? Mas não Sim. é fácil. Esse processo de não julgamento é um processo, como você perguntou, para cada um de nós, sabe, Beth? Sim. Porque eu também tenho os meus problemas com os meus pais. Cada um de nós sabe, quando olha para os nossos pais, aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Né? E o que essa abordagem sistêmica mostra é que é um trabalho que a gente quer também crescer e ter um olhar adulto nos nossos conflitos, a gente também olhar para esses nossos pais e entender que eles deram aquilo que foi possível e que hoje eu sou adulto, eu não preciso de mudá-los, nem preciso de fazer o que eles querem que eu faça, mas Sim. não adianta eu também ficar criticando a eles. Né? Então, esse processo que a gente pede para as professoras olhar, né? Quando olha para uma criança, olha para o sistema dela, olha com gratidão por aquele sistema e aquela família que, bem ou mal, trouxe aquela criança para dentro da escola, é um desafio, porque é um desafio também para a gente. Para mim também, para eu olhar para os meus pais, para aquilo que eu não recebi deles, entendendo que eles deram o que foi possível e, ao invés de mudá-los, eu tenho que olhar para aquilo, né? Ser grato pelo que eu recebi de bom, me virar de costas e seguir a vida. Esse é o olhar sistêmico para todos, sabe, Beth? Sabe, Rinaldo, o pessoal está participando. A Sani Cota, amiga querida, falou logo assim, ó, mal é julgar. Julgar é uma pobreza. Falou bem assim. Né? E eu tenho também a nossa querida Mônica Menezes, que é da Benedito Ottoni, que ela disse que lá eles têm um projeto super interessante voltado para os responsáveis, chamado Café Literário, para as famílias vivenciarem literatura, oficina, troca, encontros e muita alegria. Inclusive a Cris aplaudiu essa iniciativa da Escola Benedito Ottoni. As pessoas queriam colocar isso para você. Tem uma fala interessante também da Cris Carvalho, que fala do currículo de literatura portuguesa, de língua portuguesa, que tem que dar importância à competência comunicativa desenvolvendo essas atividades. Né? Então, as pessoas estão aí participando e eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa. Aproveitar essas falas todas e dizer o seguinte: como é que a mediação de conflitos ela pode trazer resultados, então, significativos para a aprendizagem? Ótimo, eu te agradeço aí a pergunta, Beth, porque aí eu vou dizer um exemplo concreto dessa turma que nós trabalhamos. Nós fizemos 4 ou 5 encontros com essa abordagem de, em primeiro lugar, colocá-los em roda para que eles se sentissem pertencendo àquela turma, para que eles se sentissem vistos. Fizemos algumas dinâmicas também para eles se sentirem vistos, mas eles também olharem os outros. Agora, no caso da aprendizagem dessa turma, que tinha crianças de terceiro ano, que já tinham, às vezes, 3 reprovações, a gente usou uma metodologia, que foi até desenvolvida por uma pedagoga chamada Ellen Vieira da Fonseca, que é professora pública do Distrito Federal, diretora durante muitos anos, e ela aplicou isso durante toda a sua carreira, e a ideia de um fim invisível. Então, a gente fazia umas meditações com as crianças, pedindo que elas fechassem os olhos e elas entendessem que existe um fim invisível ligado ao coração delas, e que esse fim invisível, primeiro, ia até o coração da mãe dela. Não importa se a mãe dela estivesse viva, não importa se a mãe dela estivesse morta. Eu falei, minha mãe já morreu. Mas quando eu fecho meus olhos e peço ajuda para essa minha mãe,
eu me conecto com ela e eu peço ajuda para ela, e vocês podem fazer isso na hora que vocês estão com uma questão de português difícil, e está difícil na hora da prova, fecha o olho um minutinho, respira por esse fio invisível e pede ajuda para ela. E eu falei, e cada um de nós, a gente tem duas forças. A gente tem uma força da mãe, mas a gente também tem uma força do pai da gente. Quando eu falo isso, algumas de vocês choram, porque a gente sabe que muitas delas já conheceram o pai, né? E às vezes o pai está numa penitenciária, às vezes o pai está numa situação muito difícil. E eu digo para elas, olha, mas meu pai mora em outra cidade. Quando eu fecho o meu olho e penso nesse fio invisível que liga o meu coração do meu pai, eu sei que não importa onde ele esteja, mesmo se ele estiver na penitenciária, toda manhã ele pensa no filho dele e ele quer o melhor para esse filho. Então eu também posso me conectar com esse pai na hora da prova, na hora que eu estou precisando de uma ajuda. E a gente faz essa meditação com as crianças. E aí depois a gente pede que a gente faz alguns exercícios de matemática, que a professora de contas, que a professora já tinha preparado antes dessa meditação e depois. E foi muito bonito, porque nessa turma, a professora chamou lá, você vem aqui fazer essa conta agora. Aí a menina foi, a outra foi, depois ela me chamou no canto, ela acertou, né? Ela me chamou no canto e falou, tio, meu pai soprou um resultado no meu ouvido. E aí foi muito interessante, porque no último dia de aula, a Márcia, que é a diretora, ela foi nessa turma, tinham vários repetentes, e foi lá falar com várias crianças, aí, gente, olha, vocês vão se dar bem, vocês vão fazer bem essa prova, nós trabalhamos o ano inteiro. Essa oficina foi em maio, isso aconteceu no final do ano letivo. E aí uma das crianças chamou ela, falou assim, tia, eu estou tranquila, porque o fio invisível está aqui com o meu pai e minha mãe, e eu vou passar nessa prova. Ela já tinha 2 reprovações. Aí a Márcia me mandou uma mensagem do WhatsApp na mesma hora. Falei, não, eu fiquei chocada com a reação que a menina lembrou da brincadeira que você fez de maio. Eu esperei uns 3 dias, mandei um WhatsApp para a Ana Paula, que era a professora. Falei, Ana Paula, olha só, a Márcia me falou uma história aqui, eu fiquei curioso. E aí, a menina passou? Ela falou, não, ela passou. E assim, né, a gente faz essas coisas, sabe, Beth? Tem essa ideia de trazer simbolicamente os pais para aliarem junto com a professora no processo da aprendizagem, é algo que tem uma força, né? Eu estou dizendo situações concretas que aconteceram, que têm acontecido, né? Que é pelo lugar que a gente tem mais atuado, porque também é onde os projetos de geração atende, então a gente já tem lá um certo acúmulo, e a gente, no final dessas oficinas, a gente pede que as professoras preencham avaliações, então a gente está começando a tabular uns resultados aí, que é impressionante como tem um efeito, sabe? E a gente faz isso sem a pretensão, sabe? Pode ser que para uns dê certo, para outros não dê, está tudo certo. A essência desse trabalho de mediação sistêmica, Beth, é isso. Eu ser visto enquanto aluno, eu ver o outro também, naquilo que ele sofre, naquilo que ele se sente incomodado, e eu perceber que os meus pais, ainda que eles sejam alcoólatras, ainda que eu não viva com eles são a minha origem. E eu ter um olhar amoroso para onde eu vim, ele me fortalece. Porque, na verdade, é uma questão biológica. Dentro do meu DNA, eu tenho 50% do meu pai e da minha mãe. Eu não sou parecido com os meus pais, eu sou os meus pais. Então, eu olhar para aquilo que é a minha origem, me conecta com uma força, até para eu fazer diferente deles. Eu vim para a escola e fazer tudo diferente. Sim. Mas sem precisar de ficar criticando, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque, como a Ana falou, o trabalho é lindo, é emocionante. Inclusive, ela falou que está muito feliz de estar aqui, que o trabalho é maravilhoso, já estou te dando esse feedback, né? Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, que os ganhos a gente já está vendo aí na tua fala. Mas quais são essas dificuldades
que você veio encarando aí pelo meio do caminho? Olha, Beth, eu acho que a grande dificuldade é uma dificuldade que eu vejo no outro, que eu vejo em mim também. É esse olhar do não julgamento. E as professoras, às vezes, me falam, Rinaldo, olha, para mim é difícil. Eu chego aqui, eu vejo uma criança que apanhou, chegou toda machucada, e eu não consigo deixar de julgar esse pai. Né? Eu me lembro de uma situação onde a criança vinha com um sapato grande, sapato, né, 4 números além do tamanho do pé. E aí a professora falou assim comigo, pô, Rinaldo, eu não aguentei, eu peguei o sapato do meu filho, que era menor, que era mais perto do tamanho dessa criança, e dei para ele. Eu falei, olha, quem sou eu para... Eu acho que é uma situação super amorosa. Agora, essa é uma criança que os pais moravam na rua. A mãe ficava no final ali perto. E aquela criança ia para a escola um pouco para levar comida também para outros que estavam ali e tal, né? Então, assim, é esse cuidado. Eu brinquei com ela assim, puxa vida, já pensou se esse pai pegou o sapato dele para dar para essa criança, para ele ficar descalço, mas para essa criança ir com um sapato maior? Então, é só um exemplo que me ocorreu aqui do desafio que é para nós, professores, termos esse olhar de não julgamento, no sentido assim, da gente colaborar, mas da gente também não tentar salvar o professor. Então, eu acho que o grande desafio é justamente porque a gente vê, às vezes, professores que, sem perceber, acabam tomando um lugar ali que, além desse lugar de transmitir conteúdos e de mediar os conflitos. Para mim, essa é a essência do lugar do professor. O desafio é quando, às vezes, a gente se engancha numa situação ali e busca salvar uma criança, e busca fazer algo que, além do papel da professora, quase substituindo algo que ela vê em desajuste na família. E faz isso por amor, mas é o que a gente fala, o Hellinger falava isso, é um amor que, às vezes, ele é um amor cego, porque é um amor que sobrecarrega a professora. E ela faz isso com um, ela faz isso com o outro, ela já tem os filhos dela, às vezes ela cuida da mãe, e ela muitas vezes adoece. Um dos capítulos do meu livro, vou fazer propaganda aqui do livro, que fala das oficinas do CIEP e da... Chegou hoje! O livro fala das oficinas com as professoras, e tem 2 estudos de caso com as crianças, né? Mas esse eu acho que é o grande desafio, e a gente sair de um amor cego para a gente entender que a professora não dá conta. Tem um capítulo que fala professoras à beira de um ataque de nervos, porque essa foi a primeira oficina que eu fiz lá. As professoras queriam todas ser atendidas pelo projeto Girassol. O projeto falava, olha, a gente só atende crianças. Aí eu falei, Rinaldo, tem uns professores aqui querendo atendimento, quer conversar com elas? Aí fizemos um encontro no final do expediente, e aí pediram um segundo, e fizemos 8 encontros, né? E eram encontros mais para acolher a professora, ouvir o sentimento dela. E como isso é importante nesse momento, né, Beth? No momento da pandemia, no momento aí da volta às aulas, vai ter volta, não vai? A gente fez lá na Guararapes, Cândido, uma conversa virtual com as professoras de lá, foi maravilhosa, elas se esforçando enormemente para colocar conteúdo na internet, no Facebook da escola, nas plataformas que a prefeitura pede. Aí fizemos depois um com as mães responsáveis das crianças, onde elas também estavam falando quanto para elas estava sendo difícil estar com as crianças em casa, mas elas estavam com dificuldade de acessar ali o grupo, os conteúdos. Aí uma delas teve uma ideia que para mim foi genial, que foi fazer um grupo de WhatsApp das mães. Aí fizemos o grupo de WhatsApp com as mães, entramos lá dentro da página do Facebook da escola, entramos na plataforma da prefeitura, que tem um conteúdo maravilhoso, que toda semana, toda segunda-feira, está lá o material didático, está lá as perguntas, mas elas ficaram encantadas com aquele conteúdo, né? E aí elas estão usando esse grupo de WhatsApp, toda semana elas botam
aquela criança que está estudando baseado naqueles exercícios, ela tira a foto do seu filho para que as outras mães possam ver o filho dela, daquela outra estudando, e falar, o teu amiguinho está estudando, você não vai querer estudar, não? Então, é cada uma fazendo, se empoderando, as famílias fazendo o que dão conta, as professoras fazendo o que dão conta, a diretora e as coordenadoras fazendo o que dão conta, vocês da CRE fazendo o que dão conta. E para mim é uma alegria estar aqui falando com a CRE, viu, Beth? Porque eu estou há 4 anos fazendo pontes entre direção, professora e família. E poder integrar a gestão, para mim, é uma alegria. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Olha, nós é que agradecemos. Agora, deixa eu te falar algumas coisinhas, né? Você tem como falar rapidinho sobre esse trabalho que você faz com os professores? Tá. O trabalho da mediação com os professores, e o livro fala exatamente disso, a gente doou um lá para cada uma das escolas, e eu me comprometo a mandar para você gratuitamente um para a CRE, porque institucionalmente eu tenho todo interesse que isso aconteça. Né? A mediação sistêmica, e lá no CIEP, que é o que a gente fez, era, na verdade, que as professoras pudessem trazer os seus problemas, e a dinâmica, eu utilizo 2 regrinhas, tanto com as professoras, quanto quando eu faço encontro com as mães e responsáveis. 2 regras, Beth. A primeira, na conversa, na roda, não pode ter julgamento. Como é que a gente faz isso na prática? Não posso reclamar do prefeito, eu não posso reclamar da diretora da minha escola, eu não posso reclamar dos pais das crianças, nem das crianças. Eu posso trazer os problemas que me afligem e eu posso dizer, na primeira pessoa, como eu estou lidando com esse problema. Então, a segunda regra, eu também não posso dar conselho para outra professora, mas eu posso dizer como eu estou lidando com o problema. Então, numa mediação sistêmica dos professores, a gente coloca eles na ordem de chegada no sistema, porque tem aquelas professoras que estão há 20 anos dentro do sistema da prefeitura, e isso tem que ser dado um valor. Cada pessoa tem o seu lugar de força. As mais jovens, as professoras mais jovens, o futuro da educação é delas, mas elas têm que olhar e honrar aquelas professoras que estão se aposentando, porque são essas professoras que chegaram naquela escola e que levaram aquela escola até aquele lugar. Então, essa ordem de chegada na roda tem uma força. Os antigos têm sua força, os do meio têm a sua força e os novos têm a sua força. A questão é discutida pelo grupo, qual é a questão, decide qual é a questão, e essas 2 regrinhas são pautadas. Eu não posso falar mal dos outros, não que o outro não possa ser acusado, mas ali na conversa isso não vai produzir bons efeitos. Então eu tenho que responder aquela pergunta, se eu quiser responder, falando na primeira pessoa, como eu, professora, resolvi aquele problema daquele aluno que batia, daquele aluno que não aprendia. Quando eu falo na primeira pessoa, às vezes aquela experiência é útil para uma outra professora, sem precisar de ser uma coisa de dar conselho. Então, a metodologia da mediação sistêmica tem a ver também com a terapia comunitária integrativa, não estou inventando a roda, é um trabalho de um psiquiatra cearense, Adalberto, que é super desenvolvido, que já é utilizado há vários anos. E é o que a gente faz também. No meu caso, eu trago essa coisa familiar muito presente. Eu quero que as pessoas se apresentem com o nome dos seus pais, enfim. Faz as perguntas aí, você me fala quanto tempo eu tenho para eu tentar. Olha só, correndo, hein? Porque essa pergunta a Solange Braga fez logo no começo, que é como é que a escola pode participar desse projeto, né? E aí, estou mostrando o livro que o pessoal está pedindo. Olha, o Rinaldo é trilegal, vai ter... Beth, então já vou começar agradecendo, né, demais para você. Fico à disposição de colaborar a partir daí, o lado virtual sempre é mais fácil. Eu sou servidor público federal, eu tenho a minha atividade, então eu também tenho uma limitação grande de tempo, mas a pandemia nos está oferecendo essa possibilidade virtual, que aí eu acho que a gente pode pensar, através das CREs,
como a gente pode disseminar isso, né? Talvez, eu acho que seria interessante também trazer para que as diretoras dessas escolas onde a gente tem trabalhado possam dar um relato, as professoras onde a gente fez esse trabalho de mediação sistêmica, porque no fundo é isso, né? Quem sou eu para ensinar Padre Nosso para as bases superiores? Eu acho que se eu conseguir compartilhar um pouco o que essas diretoras têm feito, que a gente tem ajudado, e o que gira, né? Para mim é isso. E o livro é o meu canal de amplificar isso, de colocar a serviço dessa divulgação aí, Beth. Agradeço a Solange, a Regiane pela pergunta, ou Solange, não sei bem, mas... Foi a Solange Braga. Eu deixei esse para o final para deixar um gostinho de quero mais, Rinaldo. Eu estou botando o nome do livro aqui e estou botando seu nome também, porque a gente ainda vai ter muita oportunidade. Esse é o primeiro momento que a gente se encontra. Mas a gente vai ter outros momentos agora, né, meu caro? Não vamos mais ficar 5 anos sem a gente se ver, né? Beth, com certeza. E dá o meu celular. Pode dar o meu celular, caso alguém queira comprar o livro. Porque ele está esgotado nas livrarias, ele está indo para a 6ª edição agora. Eu vou fazer o lançamento da 6ª edição semana que vem. Então, sim, eu estou mandando pelo correio, se alguém se interessar, mas é uma alegria, né? O livro foi publicado em Lisboa, ano passado, eu estava lá fazendo o lançamento em Portugal, e 6 edições em 2 anos é um bom resultado, eu acho. Você está podendo. Olha só, gente, eu sei que o pessoal vai querer, depois eu vou mandar aí vou ver se eu consigo mandar o número do telefone do Rinaldo, gente, mas eu vou precisar terminar, porque senão eu não consigo salvar essa gravação. Então, eu tenho que aproveitar o último minuto para agradecer todo mundo que veio aqui hoje, dando força na debutante aqui, que não sabe fazer isso. Agradeço a Simone Souza por ter me dado aula. Agradeço a Regiane por ter confiado e agradeço ao Rinaldo. A minha sorte são meus amigos, essas pessoas que estão aqui. Tá? Rinaldo, muito obrigada. Você sabe que sem você, meu amor, eu não sou ninguém, já dizia o poeta. Tá? Então, esse esquenta começou muito bem e vai esquentar mais. O negócio vai esquentar. Tá bom? Quero muito encontrar com vocês. Amanhã vamos teremos vários, amanhã teremos outra live, desculpa aí, Deba, se você puder, bota o nome da live de amanhã, que eu esqueci de anotar, tá? E a gente vai se ver de novo. Vou ter que fechar, 3, 2, 1,